Oi, gente. Ó, a Bíblia em 100 minutos. Se prepara. Vê essa frase. Se prepara. E se inscreva no canal, curta o vídeo e vem comigo. Eu sou Melissa, sou cristã, uma pensadora neurodivergente. E descobri uma coisa que eu não sabia. Olha aqui. Depois de 8 dias, o menino foi circuncidado e o nome Jesus lhe foi oficialmente conferido. Na verdade, Jesus não, né? Yeshua. Ele foi circuncidado. Olha só. Isso é sobre o quê? Às vezes a gente vai passar por algum processo que é desnecessário. Olha, Jesus passou por vários processos desnecessários a chegar-se a Deus, só porque as pessoas ali em volta achavam necessário. Mas isso depois cai por terra. Ó, reconhecendo o papel de Deus aqui, liderança, 12 de julho. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, o que é um homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Salmos 8, de 3 a 6, 9. Sabe, tem coisas que caem com o tempo, que aquilo que é verdadeiro não cai, né? Uma delas é a circuncisão. E olha só, o Messias foi circuncidado, ele passou por um processo desnecessário, mas ele passou, né? Porque os pais dele acharam necessário ali no momento, porque estavam acostumados com isso. E outra, não se achava que uma criança sem ser circuncidada poderia ter o amor, o favor de Deus, a bênção de Deus. Então, para eles, a circuncisão era como um batismo, era extremamente necessário. Ninguém conhecia Deus sem, os homens pelo menos, né? Sem a circuncisão. Que isso vem de um momento em que está Moisés, depois que ele já viu a sarça ardente, parece que ele viaja com a esposa dele, o filhinho, e aí ele, ali no Velho Testamento, fala que Deus ataca ele, que ele passa muito mal, que ele quase morre, não sei se é de madrugada, e a esposa dele, desesperada, pega uma pedra afiada, né? Acho que não sei se naquela época eles tinham faca, enfim, e ela corta, né? Ela corta ele, ela circuncida ele, é a primeira circuncisão. Ela derrama o sangue dele e da criança como uma maneira de sacrifício. Eles acreditavam muito nessa derramamento de sangue, né? Tudo Deus queria sangue, derramar sangue, sangue, sangue. E ela faz isso como um ato de desespero. Então, assim, muito dos rituais criados entre o homem e Deus são criados em momentos de desespero, pelo medo, não pelo amor, né? Enfim, eu achei muito interessante isso, né? E depois lá na frente, quem vai lutar contra isso é Paulo, né? Que ele vai começar a pregar não só para os judeus, ele acredita, né? Ele acredita que Jesus veio não só para os judeus, mas para os gentios também.
e ele vai fazer toda uma campanha para isso. É útil, esse aqui é o Construindo Amanhã, Áurea Soares. É útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Aqui fala sobre a Bíblia Sagrada. Enérgica admoestação. Útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa. E essa maneira certa é a circuncisão. Por isso que eu estou dizendo, muitas coisas caem por terra. Elas são temporárias, mas aquilo que é verdadeiro permanece. Mesmo estando na Bíblia, muitas coisas caem, que são esses rituais criados através do medo. Algumas coisas nas quais acredita mesmo tendo como base a Bíblia, elas caem. Até dentro da Bíblia eles fazem campanhas diferentes. Paulo briga por uma coisa, Pedro briga por outra. Jesus é circuncidado, mas... Não, eu sou mulher, não tem como, mas... Você foi circuncidado? Né? Seu pai, seu avô, os seus filhos foram ou serão? Não é necessário, né? É uma coisa que caiu. Aristóteles, a dúvida é o princípio da sabedoria. Frases para guardar. Várias coisas caíram, quer ver? Quando a sua esposa está menstruada, ela provavelmente você não manda ela dormir no sofá. Ela dorme na cama com você, né? Ela não é que nem um cachorro que você manda para fora. Ai, você está impura, você está suja. Não se entende mais assim, né? Despedida amigável ou ruptura dolorosa, sabedoria pastoral, trilhando o caminho entre a ingenuidade e o cinismo. Essa despedida ou ruptura dolorosa é a ruptura de algumas coisas que caem, né? Por exemplo, hoje, os casais, a não serem, claro, com exceção de casamentos abertos, mas a mulher exige do marido a mesma fidelidade que o marido exige dela, né? O que não é bíblico, né? O que é bíblico é que a fidelidade é apenas unilateral, a não ser pelo Éden. Nós temos o Éden, nós temos a deturpação, até Jesus vir como um processo de cura da humanidade, eu vejo, né? Curar de todos os enganos. Então, depois que sai do Éden, eles têm um relacionamento aberto para um lado só, casamento aberto, unilateralmente aberto. Então, outra coisa que cai. Então, é uma ruptura também. É o que o homem hoje ele tenta fazer escondido, né? Porque a mulher já não aceita. Ela já não aceita mais viver desse modo. Porque antigamente elas tinham que aceitar por medo. Porque senão elas seriam apedrejadas, né? Elas não tinham como lutar contra isso. Aqui, Augusto Cury, ele diz: os que têm essa necessidade neurótica procuram estar sempre em evidência e ser o centro das atenções, amam as colunas sociais e os holofotes da mídia.
embora possam viver em ambientes humildes, têm a necessidade doentia de se destacar em seu meio. Dessa forma, perdem a espontaneidade. Para mim, eu prefiro ficar com essa frase final que ele fala, ó. Para mim, essa necessidade neurótica não é de estar sempre em evidência. Para mim, a necessidade neurótica de se adaptar, de adaptação, porque é isso que é o social. Isso que é o social, você some no meio da multidão, você é só mais um. Para mim é o contrário. A falta de espontaneidade, na verdade, é o contrário. Você tem medo de se expor, você tem medo de revelar a sua opinião. Porque aqui são duas coisas que não batem. Ou você quer chamar a atenção e tem espontaneidade, não é que quer chamar a atenção, você tem uma opinião que diverge, né? Por exemplo, eu não acredito na circuncisão. Imagina, primeira vez que alguém falou isso, que provavelmente foi Paulo. Olha o escândalo. Eu não acredito nisso, né? Então, muitas coisas não são necessárias para se achegar a Deus, mesmo que estejam escritas. Eu tô lendo para vocês um livro do Pamplona, né, Sr. Pamplona, sobre a saúde, em que ele fala, as pessoas falam que precisa comer carne para obter zinco, mas esse alimento aqui tem muito mais zinco do que a carne, fora que não tem os efeitos colaterais da carne. Enfim, ele vai fazendo cair por terra todo o discurso, né, de que a carne é tão necessária e de que o ser humano não consegue viver sem a carne, né, tanto porque Deus planejou que nós não fôssemos carnívoros, né. E aí, quer ver um exemplo? O urso panda, ele é grande, né, e ele era carnívoro, e ele se tornou, não sei se ele é vegano ou vegetariano, mas enfim, ele deixou de comer carne. E ele continua o mesmo, olha para ele, olha como ele é lindo, calmo, tranquilo, ele é símbolo de paz, né? Dr. João Sabaté, professor e diretor do Departamento de Nutrição da Escola de Saúde Pública, Universidade de Loma Linda, Califórnia, Estados Unidos. E também Dr. Jorge Pamplona. Que é sobre essas coisas que parecem tão necessárias, mas não são. E que muitas vezes vem de consensos sórdidos, né, que eu chamo. Por exemplo, eu achei incrível que a minha filha, agora ela tá com isso, ela pegou uma caixa de papelão e eu dei para ela um cavalinho, sabe, desses que a criança sobe em cima e sai pulando. Ela pôs o cavalo dentro da caixa. E ela gosta de levar o cavalo junto para ir dormir. Ela deixa do lado da cama. Eu falei, filha, por que você fez isso? Colocou ele na caixa. Não, mamãe, é melhor para ele. E ela falou, quis dizer que ela tá cuidando dele, que ele precisa de cuidado. Eu falei, filha, mas será que ele não prefere ficar fora da caixa, tipo, livre, né? Não, eu preciso cuidar dele. Então, assim, muitas vezes é algo que a gente coloca na nossa cabeça, que algo é necessário, e muitas vezes é extremamente tanto desnecessário quanto venenoso, sabe? Uma coisa completamente que só vai trazer sofrimento.
como a carne traz, como a escravidão, né, das outras espécies, que a gente acha, não, eles precisam, é extremamente necessário, eu preciso da... E não é. Na verdade, só traz muitas consequências negativas, né? E eu fico olhando para aquele cavalo dentro daquela caixa, sabe? E me dá uma sensação muito ruim. Aqui, nesse outro, como posso tomar posse da bênção? Vou juntar várias palavras, tá? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O verbo pedir, aiteo, e seus cognatos em língua grega tem o sentido de determinar, exigir, mandar. Em outras palavras, não precisamos pedir ao Senhor a bênção, mas exigir que ela se manifeste em nossa vida. Nesse ponto reside praticamente metade do segredo do sucesso na vida espiritual. Só que tem uma coisa, Deus não precisa que a gente peça, por mais que Ele goste. Porque imagina que a gente tenha que nascer e que a gente tenha que entender do nosso propósito antes de Deus, escrever isso, pedir para Ele, então a revelação vem de nós para Ele, não dele para nós. Não é assim. A revelação vem de lá para cá, não de cá para lá. Entende? Até eu acho que muitas vezes Deus cria a vontade em mim e em você. Ele faz com que você queira e ore por isso e por aquilo. Porque a revelação vem de lá para cá. É Ele que é Deus e não eu. É Ele que escreveu o propósito para mim. E não eu que criei um propósito na minha cabeça, entendeu? E revelei, estou pedindo para Ele. Não. Tanto que você vê testemunhos que a pessoa diz, nem queria isso. E descobri depois que eu queria. Que eu nasci para isso, ou que, sei lá, que me faltava coragem apenas, alguma coisa do tipo. Sabe? E quer ver? Você pode ter uma coisa escrita como a circuncisão, extremamente... que vem sendo repetida, a hora que cai para sempre. Entendeu? E as pessoas vão repetindo, e elas nem têm ideia de como isso aconteceu, no desespero de uma esposa que estava com medo de perder o marido e fez aquilo e se tornou um ritual para sempre. Mas não para sempre, por um tempo. Mas não é por isso. Com certeza não é por fazer um corte. Sei lá, imagina que você passa mal de madrugada, você tem medo de que Deus te leve e você resolve cortar sua perna, fazer um corte na perna. Só que no caso fez um corte no órgão sexual do marido dela, né? De Moisés. Não, agora todo mundo tem que fazer um corte na perna quando nasce. Fazer sei lá, ou fazer uma tatuagem. Né, desenhar alguma coisa, escrever o nome. Você cria um ritual qualquer. E você acha que é aquilo. Não, não é aquilo. Deus é que teve piedade. Deus é que quis prolongar a sua vida. Entendeu? Pela sua fé, porque você tem um propósito. Entendeu? Para mim, Deus, Ele age sempre por propósitos. Aqui nesse outro livro, Mensageiros de Cristo, vai falar dos 24 anciãos, que eu também até hoje não sei quem são essas pessoas. Designados por Deus, desempenhando um papel crucial no gerenciamento do universo, auxiliando em suas ações. Não são anjos, são anciãos. Anciãos são o quê? Pessoas mais velhas, almas mais velhas.
O gerenciamento do universo. Uau! Oh, Deus não está passivo, Deus não está parado. Deus não está parado. Pelo contrário, Ele está em ação, plena atividade, constante. Amém. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Bom, o pecado é o embriagar-se, não tomar o vinho, né? Porque o primeiro milagre de Jesus é o milagre do vinho e era vinho alcoólico, que é o que está escrito, que as pessoas já estavam até altas de tanto tomarem vinho. Aqui nesse outro livro, a palavra profética, na era do Apocalipse, de Pedro Dom, está falando sobre os seres viventes, aliás, naquele outro também. E é como se fossem anjos, é como se fosse uma presença de Deus com rodas e com faces de outras espécies. E o engraçado é que a gente sai do Éden, onde as outras espécies são amigas do ser humano, né? Até que Deus faz a esposa para Adão, né? Ele forma a sua família. E depois do pecado, né, através da lógica, né, do conhecimento do bem e do mal, ele se distancia desses amigos. E esses amigos, essas outras espécies, passam a ser para ele simples objetos de uso, né? Como a minha filha pega esse cavalinho, coloca dentro da caixa e fala, não, mamãe, eu tenho que cuidar dele, ele precisa de mim. Não são elas que precisam de nós. Nós que passamos a usar essas espécies e dizemos, eles precisam de nós. Na verdade, é só uma desculpa para que a gente possa usá-los. Entendeu? Eles precisam. O homem, ele é um líder, né? Mas ele se usa dessa desculpa para manipular, né, a natureza. E aí a gente sai de um momento de valorização que o ser humano, Deus faz as outras espécies no mesmo dia que o ser humano, ele faz, sei lá, faz de manhã as outras espécies, e à tarde faz o ser humano, e aí já para tardezinha à noite já faz a esposa, né? Já faz Eva. E aí nós temos todo um processo de desvalorização, conforme o tempo vai passando, dessas outras espécies. Até o momento que a gente chega hoje, em que a gente olha para qualquer outra espécie, principalmente as espécies escravizadas, como vacas, galinhas, porcos, bois, e a gente não vê um ser vivo. A gente vê um objeto, um número. É bem profundo esse distanciamento emocional que nós temos deles. Emocional, mental, espiritual, mas isso tudo foi criado ao longo do tempo. Aliás, esse distanciamento emocional é o mesmo que se tinha em relação aos escravos negros, indígenas, mulheres, né, que eram escravizadas, vendidas como para serem esposas, às vezes elas eram compradas, ou para serem amantes, prostitutas.
É o mesmo distanciamento emocional, mental e espiritual. A pessoa se aparta, sabe? Para não sentir mesmo, para não sentir pena, para não sentir amor, para não sentir compaixão. Aliás, toda vez que a gente vai fazer algo errado que envolve outra pessoa, a gente faz o mesmo distanciamento. Quer ver? O ladrão, ele não vai roubar a família dele, só vai roubar a família do outro. Né? Ele vai roubar para trazer para casa dele. Quer ver? Um pai de família que tem uma filha. Ele vai lá, fica com uma prostituta, ele vai lá, fica com a mulher, tem um sexo rápido. Ele não acha que a filha dele merece aquilo, mas ele faz isso com outra mulher. Então ele não vai roubar da casa dele, vai roubar da casa do outro. Que também é um tipo de ladrão. Entende? Roubando dignidade e outras coisas. É o ladrão, veio para roubar, matar e destruir. E desvalorizar. Aqui nesse outro livro está falando o seguinte: o único caminho para viver uma vida ressurreta é negando a si mesmo diariamente. Nós temos que negar tudo aquilo que nos leva ao pecado, mas isso não significa negar nossas campanhas, porque se fosse assim, Paulo não teria feito uma campanha contra, mais uma vez, que eu estou falando sobre a circuncisão, coisas desnecessárias que não levam a Deus. Entendeu? Essas coisas não levam a Deus. É a fé que leva a Deus. É a pureza, é o amor, é a santidade. Então, eles acreditavam que nós somos como potes vazios na mão do oleiro. Nós não somos vazios. Deus colocou muitas coisas quando a gente nasceu dentro de nós, muitas capacidades. E nós temos nossas lutas. Então, o que eles acreditavam? Está escrito assim, tananã, que a mulher deve ser fiel ao seu marido, o homem não precisa ser fiel. Está escrito aqui, fulana cometeu isso, tem que ser queimada em praça pública. Então vamos lá, todo mundo queimar essa mulher. Tem que ser apedrejada, está escrito, então vamos lá, apedrejar. Ninguém tinha opinião própria, dizendo, não, nossa, mas será que Deus é violento? Sabe, ninguém pensava com a própria cabeça. Teve que nascer alguém que pensava pela própria cabeça, que era Jesus. Entendeu? Então eles só faziam dizer amém, concordar com tudo. Mesmo que aquilo que tivesse escrito fosse horrível. Mesmo que na cabecinha dele eles pensassem, meu Deus, é nesse Deus que eu acredito? Será que isso está certo? Eles não poderiam dizer. Entendeu? Aí é que tá. Mas teve que nascer alguém que era Deus. Você imagina que as pessoas não fossem tão passivas assim e não esperassem, sei lá quantos anos depois, desde que Moisés escreveu a lei do apedrejamento, quantas pessoas morreram injustamente, quantas mulheres morreram através de, processos injustos. E por que esperar, que algum evento acontecesse
para que alguém viesse fazer justiça, por que ninguém falou nada antes? Porque ninguém evitou o mal antes? Será que ninguém pensa sobre isso? Será que só eu penso sobre isso? Quantas pessoas morreram? Quantas mulheres morreram? Quantas mulheres dormiram no sofá enquanto estavam menstruadas e não havia nada de errado com elas? É um processo natural. Quantas coisas erradas aconteceram? Então, não é sobre esperar um evento especial. É sobre a gente se levantar a partir de agora e se posicionar. Os campos estão prontos. Não existe nada no amanhã. Se tudo que existe de importante está agora. Nós não temos que nos adaptar a nada. Nada que não seja digno, nada que não seja superior. Enfim, acho que hoje eu resolvi juntar tudo de tudo. Esse é o Padre Reginaldo Manzotti, Combate Espiritual, vai falar sobre o namoro de novo. Vencendo o combate no namoro. Se há algum tempo buscássemos o significado da palavra namoro, encontraríamos como definição o período que antecede o estabelecimento de um vínculo definitivo no qual duas pessoas aproveitavam para se conhecer nos campos afetivo, social e também espiritual. Esse período levava a um amadurecimento da relação e a decisão de avançar cada vez mais, passando pelo noivado até chegar ao casamento. Nos dias atuais, esse conceito tem sido violentamente deturpado. Sob o pretexto de uma vida moderna e livre de qualquer tipo de imposição, varreu-se completamente do mapa o simples hábito de namorar alguém. Não existe mais aquela romântica troca de olhares ou um convite tímido para ir ao cinema que dirá um pedido oficial de namoro. Tudo isso está ultrapassado e o que determina se duas pessoas estão juntas é a mudança no status do Facebook. E o pior é constatar que cada vez mais os relacionamentos chegam ao fim sem nenhuma cerimônia, às vezes com uma simples troca de mensagens pelo WhatsApp. Para a geração de hoje, os relacionamentos começam cedo, ainda na adolescência. Nessa fase de hormônios e descobertas, há uma tendência à indução precoce do namoro e da sexualidade. De repente, enfim. Satanás não gosta de namoro e incentiva o ficar. Predadores virtuais, movidos pela perversidade insuflada no mundo por Satanás, tentam atrair adeptos para práticas abomináveis como fotos de nudez lançadas na internet, pedofilia, etc. Uau. A vontade de Deus é que vivam consagrados a Ele, que se afastem da libertinagem, que cada um saiba usar o próprio corpo na santidade e no respeito, sem deixar-se arrastar por paixões libidinosas como os pagãos que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 5. Aqui fala sobre, só uma ficada. Os que ficam. Tentações mundanas pelas quais Satanás está travando uma batalha feroz. A firmeza de nosso propósito é a melhor arma para combater o inimigo. A sexualidade é um dom, um presente de Deus. Olha que lindo! Mas implica uma aprendizagem, sobretudo um esforço para ser vivenciado corretamente. A sexualidade é um presente dado para o casal.
É um presente de casamento, né? É um presente que eu vejo você se guardar para o outro. É um presente que você vai dar para o outro que não tem preço, né? Não é como você vai lá e compra uma joia e dá para sua noiva. Isso não substitui a santidade. Porque a joia tem um valor, mas a santidade não tem. A esperar, o sacrifício que você faz pelo outro. Fora a segurança que você tem de que se a pessoa não consegue te esperar enquanto vocês estão namorando, até antes de namorarem, a pessoa não vai conseguir ser fiel a você. Porque a pessoa não consegue se conter, né? O fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a fidelidade e a castidade. Que a vossa moderação se torne conhecida de todos os homens, o Senhor está próximo. Então, em relação a essa circuncisão, muitas vezes o sexo é esse ato de desespero, de pessoas desesperadas. Pessoas que se dizem, eu sou livre, mas não são, são pessoas completamente desnorteadas, desesperadas por qualquer corpo, por qualquer fotografia, por qualquer nude, né? Para dizerem que estão com alguém, para se mostrarem. Pessoas completamente inseguras, que não sabem o que querem da vida, né? Que estão aí se dando, né? E na verdade, o que traz estabilidade, o que traz firmeza, é justamente o contrário, né? Não é algo que tem a ver com o corpo. O que é o corpo, né? Hoje eu tive um sonho, foi tão forte para mim aquele sonho, que eu entendi que eu não posso ser amada pelo meu corpo, porque o meu corpo é o quê? Uma bola de carne. Eu vi a fotografia de uma embalagem de carne moída, eu vi assim, nossa, é isso que nós somos, um condensado de carne moída. Quem ama alguém pela carne, nem quem pode ser amado pela carne, senão pela alma, pelo espírito. E o que é a nossa sabedoria aqui, o nosso cérebro tão limitado? A sabedoria está fora desse caixote aqui, né? Dessa nossa caixinha. Até acho que essa sexualidade que Deus dá para o casal, ela é muito mais do que a carne. É muito mais. Por que algumas pessoas fazem sexo e sentem nojo? Mesmo quando gostam. Sentem atração e depois sentem nojo, vontade de se afastarem, né? Porque o sexo, ele não é só carne, a sexualidade. Ela é espiritual também. Você quer o corpo, mas você não quer a alma daquela pessoa. E a sexualidade como um presente você quer tudo da pessoa. Você quer entrelaçar com a alma da pessoa. Você quer ter uma vida toda com aquela pessoa. Você quer ter filhos com aquela pessoa. Você imagina os filhos que você terá com aquela pessoa. Nesse livro aqui, Orando a Palavra, está escrito: a tua palavra é fiel a toda a prova, por isso teu servo a ama. Antecipo-me a alva da manhã e clamo, aguardo com esperança as tuas palavras.
Ó, a tua palavra é fiel a toda prova. E às vezes eu fico pensando, né, como essa circuncisão. Por que que os pais de Jesus circuncidaram Jesus se aquilo não era importante? Porque eles sentiam necessidade de provar alguma coisa, de fazer o que todo mundo fazia, que é meio que dar prova de alguma coisa. Eu preciso dar provas de que eu sou de Deus. Então as pessoas se copiam, entendeu? Quer ver uma coisa? Para quem é protestante, não vai entender as pessoas que vão e compram santinhos, né? Imagens. Só que as pessoas estão tentando copiar umas às outras, dar prova de que elas estão próximas a Deus. Então elas precisam ter aquele objeto perto delas para lembrar que elas precisam ter fé e algo do tipo. E você pensa, não é necessário. Mas para elas é necessário, assim como a circuncisão. É algo bem semelhante, é um processo bem semelhante de ter que provar alguma coisa. Por exemplo, apedrejar as pessoas em praça pública e queimar as pessoas vivas em praça pública era um meio das pessoas provarem umas às outras de que, olha, viu como eu sou de Deus? Eu cumpro a palavra de Deus. Elas não pensavam se elas estavam sendo cruéis e o tipo de comportamento, o tipo de campanha, elas estavam em prol do que naquilo, entendeu? A atitude delas estava gerando o que? Elas não pensavam isso, elas só queriam provar a todo custo que elas eram de Deus. Essa necessidade neurótica de ser aprovado a todo custo, na base do desespero mesmo, entendeu? Ó, vou ler desse livrinho ilustrado aqui para vocês o trecho de hoje. No terceiro dia, algumas mulheres que amavam Jesus foram visitar seu túmulo, mas em vez de encontrarem o corpo de Jesus, elas encontraram um anjo que as esperava. Não tenham medo, Jesus está vivo novamente. Que fala sobre ressurreição, que o corpo de Jesus, ele sumiu, ele ascendeu ao céu. Só que, no meu pensamento, que muitas pessoas acreditam que Jesus está com um corpo de carne lá no céu. Eu não acredito nisso. Esse nosso corpo, ele não serve de nada. O que eu acredito que muito provavelmente o corpo de Jesus tenha se desmaterializado. Entendeu? E aí ele ficou com o corpo o quê? O corpo incorruptível, que é a alma e o espírito, não o corpo de carne. Esse corpo de carne, ele não serve de nada. Ele é pesado. Todo mundo que teve um estado de quase morte, um estado fora do corpo, sabe quanto isso não vale nada. E está escrito até na Bíblia, não vale nada. E aí, que eu ia falar para vocês ontem, que é trazer Ezequiel 37, né? Que é sobre a ressuscitação dos mortos. O que acontece? Eu acho que é mais os judeus que esperam isso. Eles esperam mesmo que os mortos se levantem das suas covas. Assim como eu quero acreditar que os cristãos não esperam isso, né? Que isso não vai acontecer. Esse corpo não serve de nada, entendeu? Esperam que os mortos se levantem das suas covas. Os egípcios também esperavam isso. Aliás, é isso que os egípcios faziam. Mausoléus guardando grandes tesouros, esperando serem ressuscitados em algum momento, porque eles pensavam, não é possível, eu trabalhei tanto, eu guardei tanto dinheiro, tanto ouro, tanto isso, tanto aquilo, e aí eu vou morrer e vou deixar. E é isso, vai deixar mesmo, não vai ficar para você. A gente deixa tudo para trás e é maravilhoso.
Eu que tive o estado de quase morte, eu sei o quanto é maravilhoso poder deixar tudo para trás. Não se importar com nada, com dinheiro, com móvel, com nada. Até mesmo deixar as pessoas para trás. É egoísta? É. Morrer é egoísta. Mas é o que Deus planeja, sim. Tem que ser assim. E é assim. A gente morre sozinho, a salvação é individual. É claro que depois a gente se encontra com as outras pessoas que estão no céu. Se, obviamente, a gente tiver buscado um processo, uma campanha por isso, sabe? Pra a gente buscando isso, esse contato com Deus. Buscando arrepender dos pecados, buscar a santidade, a gente vai para o céu. Então, o que acontece? Agora as pessoas estão esperando, através da tecnologia, da ciência, da medicina, a ressuscitação dos mortos. Então, o que elas querem? Idolatria dos mortos. Eu quero que o meu marido que faleceu ressuscite dos mortos. O meu filho que morreu ressuscite dos mortos. O meu avô, meu bisavô. Então, as pessoas, elas têm esses sonhos, que essa circuncisão, esse apego à carne é através do medo, idolatria da carne, entendeu? Eu quero ressuscitar meu gato, quero ressuscitar meu cachorro, em vez de preocupar com as pessoas que estão vivas aí. Para quem perdeu alguém, é você redirecionar todo o seu amor para alguém que está vivo aí. Você precisa redirecionar esse amor para as pessoas que estão aí, precisam de você. E aí o ser humano, ele espera isso. E pode ser que o ser humano viva isso no momento que a medicina puder. Eu acho que até filme já de ficção sobre isso, né? Não sei se tem. Mas eles esperam isso, os judeus esperam isso. Não sei se os cristãos esperam isso. E eu digo, ninguém dorme quando morre. Ninguém dorme. Todo mundo fica bem acordado. Ali no outro livrinho está falando o seguinte: para quem passou por um processo de desamor, ou seja, que não foi amado pelas pessoas que deveria ter sido amado, a pessoa acredita ter mais defeitos do que qualidades. Até acho que as nossas qualidades estão coligadas com a nossa alma, nosso espírito, não com o nosso corpo de carne. E esse livro aqui, Os 100 Segredos das Pessoas de Sucesso, não pule etapas. Não pule etapas. Se estivesse preparando um sanduíche, você iria fazê-lo na ordem certa. Primeiro uma fatia de pão, depois o recheio e o molho, e em seguida outra fatia. Não teria sentido mudar a ordem. Ainda que gostasse muito de mostarda, você não a colocaria no prato primeiro. No entanto, muitas vezes, quando estamos definindo metas, apesar de saber a sequência dos passos necessários, somos tentados a pular os mais trabalhosos e menos excitantes, só que pular etapas pode atrapalhar o andamento do processo e ainda acabar gerando frustração. Resista à tentação, aprecie o processo sabendo que o sucesso do resultado final depende da dedicação a cada uma das etapas do projeto. Então, quer ver? Isso aí depende. Se a gente está falando de circuncisão, é sobre coisas que não são necessárias, né? E sobre a ordem das coisas, depende. Isso me lembra muito que antigamente a gente tinha histórias com início, meio e fim. E hoje nós sabemos, por exemplo, que os livros e as histórias, os filmes, por exemplo, o cinema, ele mudou, ele inverteu essa ordem.
né? Muitas vezes você começa o filme pelo final e depois você vai contar o início. Nós temos trilogias que são assim, né? Filmes que são assim. E lá bem depois vai mostrar como é que foi o início. Isso aqui, esse processo demorado é justamente o oposto do que Deus tem me falado. Ele tem me falado, os campos estão prontos. Então, muitas vezes, essa sensação de processo parece uma enrolação, entendeu? Como vou dizer? Parece a perpetuação de algo ruim. É isso. Não tem necessidade de perpetuar algo ruim. A gente perpetua aquilo que é bom só, não o que é ruim. É o que eu acho sobre coisas que estão erradas, entendeu? Então, por exemplo, as pessoas muitas vezes elas sentem que está errado. Elas não têm coragem de se sobressaírem da massa para se exporem e dizerem, eu acho que isso está errado. Então, sempre tem que vir alguém corajoso como Jesus Cristo, como Yeshua. Entendeu? A gente olha para ele como Messias, como Salvador, só que a gente esquece que antes dele houveram muitas pessoas que se diziam boas pessoas e não eram boas. Eram todos assassinos. Meu Deus. Não eram bons, eles não eram bons. Não eram. E o mais estranho é que todas aquelas mortes eram feitas para provar que eles eram boas pessoas. Entendeu? Era uma maneira de você se diferenciar dos condenados, entendeu? Porque você ser bom era ser fraco. Por isso que ele traz a parábola do bom samaritano. Entende? Para mostrar que Deus gosta das pessoas boas, das pessoas que ajudam, que estendem a mão, que param o seu caminho, que param tudo, sabe? Que se arriscam a perder pelo outro. Porque ser de Deus não era ser bom, não era ser generoso, era ser cruel. É assim que Deus era visto. Então não havia tolerância. A lei era intolerância. A criatividade é o processo de apresentar à sua mente um problema com clareza, para então inventar uma ideia, um esquema, um conceito ou um esquema, seguindo linhas novas ou não convencionais. Classe criativa, referindo-se à classe trabalhadora que, com sua boa atitude, desenvolve talentos para produzir inovação. Quem traz isso é o Richard Florida, professor universitário da Universidade James Mason. As cidades mais prósperas do mundo são também as de maior criatividade. Deus é um Deus criador e deu a você e a mim a capacidade de sermos mulheres criativas. Então, as pessoas falam sobre unidade. Vivam unidade, todo mundo com a mesma mente. Você pensa que era o que na praça pública, queimando pessoas? Unidade! Todo mundo no mesmo pensamento. Apedrejando
É unidade, todo mundo no mesmo pensamento. Aí tem que surgir, olha lá, alguém que vai lá na frente para quebrar a unidade. Ele veio para quebrar a unidade, entendeu? Porque isso é psicopatia. Todo mundo com o mesmo pensamento, ninguém pensa diferente, entendeu? Todo mundo na mesma loucura. Que todo mundo pensando igual não significa que não é loucura. Só que é uma loucura organizada, entendeu? Violentos, assassinos, extremamente cruéis, sempre tentando provar alguma coisa que são de Deus, mas nunca fazendo bem. Entendeu? Essa unidade doentia, entendeu? Que não aceita as pessoas que são diferentes, entendeu? Que os fins justificam os meios. Entendeu? Onde as injustiças são caladas, são escondidas. E é isso que Jesus ele veio quebrar essa unidade. Entendeu? Aí é que é o problema. Né? Porque estava todo mundo coladinho lá no templo e ele começou a dispersar as pessoas para os montes, para outros lugares, para ouvirem coisas diferentes. E ele começou a ser odiado por isso, né? Sua vida muda quando você muda, ou seja, isso aqui é o sucesso a ser feliz. Quando há uma transformação em sua maneira de encarar o mundo. Mas atenção, as mudanças nunca ocorrem amanhã, mas sempre hoje. Ai, obrigada. No presente. Não acontecem quando alguma coisa no mundo ou nas pessoas que o cercam se modifica, mas quando algo muda dentro de você. É o momento em que a consciência domina o vício. Quer ver? É como alguém faz um mal para você e fala assim: ai, mas foi você que se comportou mal, você me levou, você me fez bater em você, você me fez te trair. Você tanto desconfiou de mim que eu fiquei com vontade de te trair. Você me levou a isso. Ó, os campos estão prontos, a gente faz a mudança. Nada vai mudar nunca. Se a gente ficar esperando o momento ideal, não tem um momento ideal. Se tem outro lugar que está melhor, é porque provavelmente as pessoas pensam diferente, né? Esse aqui é bênçãos da primavera. Não temo por vir, pois acima de tudo está o nosso Senhor. Somos dele, estamos guardados pelo seu poder. Quem servir a Deus jamais tropeçará diante do inimigo, pois não há como o maligno tocar sequer em um fio de cabelo seu. A Deus seja toda a glória. Amém. Na verdade, o inimigo não toca no nosso cabelo. Ele usa as pessoas para tocarem no cabelo dos outros. Entendeu? Ele usa o corpo das pessoas, né? Você sabe. Ó, esse aqui é sobre José no poço. No aniversário de 17 anos de José chegou e foi comemorado. Como Jacó continuava amando muito José,
Os irmãos se sentiram ainda mais incomodados. Um dia Jacó disse: José, quero que você siga seus irmãos. Eles levaram as ovelhas para pastar. Veja se está tudo bem, depois volte e me conte o que viu. José foi, caminhou até que encontrou o acampamento dos irmãos. Quando eles o viram chegando, porém, resmungaram: aí vem aquele tolo sonhador. Há um jeito de nos livrarmos dele de uma vez por todas. Vamos jogá-lo num destes poços aqui perto. Pode ser que algum animal selvagem o mate. Seus sonhos nunca se realizarão se ele morrer. Esperem, disse Rúben, o mais velho dos irmãos, joguem-no no poço, mas não o matem. Ele falou isso porque planejava socorrer José e levá-lo de volta ao pai. É uma meia coragem, né? Enfim, esse meio que Deus usa com José através de sonhos é um meio um pouco diferente, né, do que se espera. E esse Rúben, quando ele intenta e ele fala ali para proteger o José, ele não usa da maneira correta, que seria: não, vocês não devem fazer isso. Nós devemos deixar José livre, né? Que é o que Jesus faz quando a mulher vai ser apedrejada. Não, ele não fala diretamente, mas é isso que ele quer dizer. Não, vocês não devem apedrejar essa mulher, vocês devem deixá-la livre. Mas imagina que Jesus falasse: não, joga só um pouquinho de pedra, mas deixa ela viva. É mais ou menos o que Rúben fala ali. Que é ainda do processo da circuncisão, de coisas que não são necessárias, sofrimentos que não são necessários, coisas que o ser humano acredita. Eu acho que isso é necessário. E Deus fala: não é necessário. Aqui, nesse livrinho aqui do Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe ele surge no deserto, né? E ele pede para o piloto fazer um desenho para ele de uma ovelha. E aí ele não gosta, ó, ele fala: não, essa está muito doente, faça-me outra ovelha. Fiz o desenho. Meu amigo sorriu delicadamente com indulgência. Não está vendo? Não é uma ovelha, é um carneiro, tem chifres. Fiz então outro desenho. Contudo, assim como os anteriores, também foi recusado. Essa é velha demais, quero uma ovelha que ainda possa viver muito. Agora, já sem paciência e com pressa para consertar o problema no motor, rascunhei este desenho. Isso me lembra o seguinte: as pessoas, elas fazem como se elas fizessem o pior desenho da vida delas. Como dizem, né? Não faça da sua vida um rascunho. Pode não dar tempo de passar a limpo. Às vezes elas têm um lado da vida delas, o lado A. E aí ninguém vê. Tem o lado B, que é um lado extremamente horrível. Que elas, no secreto, entendeu? E elas acham que vai dar tempo de passar limpo. O duro é quando, de repente, o ladrão vai, né? Como Jesus falou: cuidado, mantém seu azeite limpo. Você nunca sabe a hora que vai chegar o ladrão. E elas são pegas e elas caem lá no inferno. Porque elas têm um lado B, né? E às vezes também em relação a alguns países, como países de terceiro mundo. Elas, na hora deles fazerem um desenho, por exemplo, o que o indivíduo merece, eles fazem o pior desenho que tem. Aqui não, o Pequeno Príncipe fala: não, eu quero um desenho o melhor possível, o melhor que você puder fazer para mim.
Só que eles fazem o pior tipo de desenho e esse rascunho, ele fica para sempre, porque você acha que vai ser por um tempo, ele fica para sempre no rascunho. E isso, pelo fato de ser uma coisa mal feita, ele gera um monte de problemas que você tem que ficar consertando aqui e ali. Sabe trabalho mal feito? O que seria muito melhor se você validasse as pessoas, se você valorizasse, não tivesse um lado B, né, por exemplo, fizesse algo bem feito, sem deixar com que estourasse muitos problemas em volta. Porque que acontece? Toda hipocrisia e toda injustiça gera maldição. Entendeu? E às vezes as pessoas elas começam a fazer essas demarcações, que eu diria na carne, né, como demonstrações de inteligência, isso, aquilo, para na verdade disfarçar a falta de crescimento, que é o que não acontece com o mundo. Eu não sei, você nunca percebeu que o mundo parece um grande teatro onde as pessoas estão sempre trocando de roupas, mas os problemas são sempre os mesmos. Parece uma brincadeirinha, entendeu? Então o mundo ele tem sempre grandes pensadores, grandes mestres, grandes cientistas, mas nenhum deles, entendeu? Todo mundo vive no rascunho, sempre o rascunho, sempre o rascunho. Então são sempre os mesmos problemas. É sempre a desvalorização, o sofrimento, os processos ininterruptos, infinitos, né? E o futuro, um dia no futuro, isso. Os campos estão prontos. Se as coisas não mudam agora, elas não mudam amanhã. Pelo contrário, amanhã vai ser pior. Se as coisas não mudam hoje, amanhã que não vai ser bom. Bom, vou encerrar por aqui, já ficou muito longo. Então, assim, é isso. É sobre valorização, verdade, amor. Os campos estão prontos, né? E o que é necessário para se achegar a Deus? O que é necessário, de fato? Tchau, Deus abençoe vocês.